Bom, aqui vai mais uma pregação esclarecendo ainda mais a lei do Criador. É sugerido para quem está ouvindo pela primeira vez que se esvazie, pois se trata de alimento sólido, conhecimentos que estavam ocultos e que ele só viria a ser revelado mediante a lei do Criador. E para isso, tudo foi determinado para o seu tempo. Como fala lá em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1, que o Criador determinou tempo para cada propósito debaixo do céu. Então, vem o esclarecimento da verdade. Então, começando aqui, muitos pensam que a lei do Criador é o livro, é a Bíblia. Não. As Escrituras, elas dão testemunho da lei do Criador, mas elas não são a lei do Criador. Ou seja, nelas estão a palavra do Criador, mas ela não é a lei do Criador. As Escrituras, elas dão testemunho da lei. Consegue compreender isso aqui? E tem mais, que as Escrituras foram fermentadas, foram corrompidas, fermentadas, paganizadas e transformadas em Bíblias. Ainda, por cima, criaram várias versões para confundir e enganar ainda mais. E que se você for olhar, por exemplo, em cada versão, pegar trechos de passagem, você vai ver que há diferença entre versões e escrituras. Para que você tenha entendimento do que é escritura, a escritura não pode ter diferença. Ou seja, naquela passagem, em todas as passagens, tinha que ter o mesmo palavreado. Mas a Babilônia fez isso para corromper, para enganar. E quando tirou a lei, pronto, aí que corrompe tudo, aí que cai tudo. Então a Bíblia, ela não é as Escrituras, ela contém as Escrituras. Cabe a nós que fomos chamados, convocados para dar testemunho mediante a lei, encontrar qual é as palavras da lei. Porque a lei, ela se cumpre lá no Éden, a palavra do Criador, ela se cumpre no Éden, como mencionado. Aqui já está tudo predeterminado de acordo com o que aconteceu no Éden. Então vamos aqui, Yohanan, você conheceu como João, capítulo 5, versículo 39 e 40. Declarou Yahushua: vós examinais as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem a vida. Olha como isso é forte, para terem a vida. Porque você está pensando que isso aqui é a verdadeira vida? Jamais. Mas é isso aqui, As Escrituras testemunham ao meu respeito. A lei é Ele. As Escrituras dão testemunho ao respeito dele. O nome dele, que é a lei. Que ele é o escolhido pelo Criador para representá-lo. A lei do Criador foi outorgada nele, quando tudo estava sendo construído, criado pelo seu intermédio. Então, que se fala de Torá, a lei do Criador, a Torá, não se trata do livro. Se trata dele, o nome dele, que é a lei. E é isso que as Escrituras vão falar a respeito dele, que ele está dizendo aqui. As Escrituras testemunham ao meu respeito. Consegue compreender agora o que é a lei do Criador? Então, para que se deixe mais claro, não tem essa que o livro, ele é a Torá. Porque tem gente aí que fala que tem a Torá, tem o livro, tem a Torá, tem a lei. Nem nada. Não tem nada. O livro testemunha acerca da lei, acerca dele, do seu nome, que é a lei. O fundamento otorgado na lei da criação. Vamos ver aqui em Irmial, que você conheceu como Jeremias, capítulo 8, versículo 8. Aqui o profeta vai dizer: como é que vocês têm a coragem de dizer, nós somos sábios e conhecemos bem a lei do Criador, quando na verdade a pena fraudulenta dos escribas, os falsos mestres da lei, desonestos, têm falsificado a lei do Criador quando a copiam.
Olha o que o profeta está falando aqui, ó. E esse, como os demais profetas, tinha toda a autoridade para falar sobre isso, porque ele tinha a lei do Criador em seus nomes, ou em seu nome, como demais profetas. Por isso que eu já mencionei até em outras pregações que quando fala acerca da lei e os profetas, significa a mesma coisa. Porque os profetas, eles representavam a lei do Criador. Eles representam a lei do Criador. Ele tem a lei do Criador em seus nomes. Por isso que ele está falando aqui, ó. Como é que vocês têm a coragem de dizer nós somos sábios e conhecemos bem a lei do Criador? Quando, na verdade, a pena fraudulenta dos escribas, os falsos mestres da lei, desonestos, tem falsificado a lei quando a copia. Tem arrebentado com o nome. Tem destruído o nome, que é a lei. Por isso que ele está exortando aqui, ó. Então, quando se trata de falar da lei do Criador, a lei é o nome. E o Mashiach, ele é o herdeiro e representante da lei do Criador. Ou seja, ele é a lei do Criador, a qual o Criador o escolheu para representá-lo. Por isso que ele até vai falar, nós somos um só. Porque está ligado à lei, está ligado o nome. Ele herda o nome do Todo-Poderoso, quando tudo estava sendo criado pelo seu intermédio. Então, a lei do Criador está sendo ainda mais bem esclarecida, e também as suas palavras, porque para encontrar as palavras do Criador, só mediante a sua lei. Quando ele entra no Egito, o soberano da criação, o anjo do Criador que se apresenta a Moshe, você conheceu como Moisés, ele vai colocar o Egito à prova na soberania do nome, na soberania da lei. E ele vinha em nome do Criador, que ele fala em nome do Pai, o qual ele é o herdeiro e representante da lei do Criador. E como dito, nele está contido o nome do Criador. E aqui é falado, ó, Êxodo capítulo 23, versículo 20 e 21. Eis que envio o meu anjo à frente de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Respeita a sua presença e ouve a sua voz. E não lhe seja rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, porquanto nele está o meu nome. Olha a exortação aqui, ó, com relação ao nome, que é a lei. Isso quando estava libertando o povo. O Criador estava libertando o seu povo do Egito. E o Egito, a história do Egito, já mencionado em outras pregações, ela representa o engano do mundo. O Egito é império, o império devasta nações. Só um império que é maior que o Egito. Só um. Que é esse que está vigorando agora. Já vem de muito tempo, o engano dele. Roma. Só Roma que foi maior império do que o Egito. E como fala no livro do profeta Daniel, que ele ia pisotear toda a terra, ia devastar toda a terra com seu engano, com seu paganismo. Só Roma que foi maior que o Egito. E vale ressaltar aqui que em Êxodo, no capítulo 16, salvo engano, o Criador vai mandar, ordenar que deixe uma porção do maná para a geração futura, porque elas vão precisar comer do maná. Ele vai botar todo esse engano à prova. Todo esse engano à prova. Dentro da tribulação, como está profetizado. E também tem um livramento dos primogênitos que é falado. Eu já mencionei na pregação anterior que Noé, Ló, representa uma tipologia dos primogênitos. Elial representa uma tipologia dos primogênitos que recebeu o livramento. Elial foi arrebatado. Elial foi enviado para confrontar o império da Jezabel. Mediante o nome. Ele faz um desafio mediante o nome. E está lá em 1 Reis, se eu não me engano, no capítulo 18. E os profetas de Baal, os profetas do Senhor, vão fazer rituais. Elial não precisa nem fazer ritual, aquilo ali, porque é mediante a pregação, é mediante o testemunho da lei. Quando Elial invoca a lei do Criador, o nome do Criador, desce fogo. Não era para acender o ritual, não. O fogo do Criador é para queimar os profetas de Baal, os profetas do Senhor. Que foi para isso
que o profeta Eliel foi enviado a confrontar todo engano do império da Jezabel. Assim, os vencedores no tempo atual estão confrontando todo o engano do Império Romano, colocando ele abaixo, mediante a lei suprema, a lei do reino. Aqui em 1 Ialtã, no capítulo 1, que você conheceu como Timóteo, o apóstolo Shaul ele está exortando com relação ao ensinamento de falsos mestres, com conhecimentos inúteis, fora da emuná, fora da lei do Criador, fora do conhecimento verdadeiro. E aqui no versículo 5 ele começa: o objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma emuná sincera. A palavra vai estar como fé. Eu já falei que a palavra não é fé, é emuná. Já expliquei o porquê em outras pregações. Abandonando esse caminho, muitos se perderam com discussões inúteis, conhecimentos inúteis, querendo ser mestres da lei, mas não entendem nem o que eles mesmos dizem, nem os assuntos que falam com tanta certeza. Porque eles não falam mediante a lei do Criador. E fora da lei do Criador cai tudo, cai toda a verdade. Aí, continuando aqui no versículo 8. Sabemos que a lei é boa se usada corretamente. Versículo 12. Agradeço àquele que me deu força, Yahshua, nosso rei, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo. Embora eu fosse blasfemo o quê? Contra a lei, perseguidor e violento, contra a lei do Criador. Ele era do sistema religioso, do sistema da Babilônia, foi convertido. Tem uma versão bíblica que vai mostrar a conversão do profeta Ishaiah, do profeta Isaías, que ela é bem semelhante à conversão do apóstolo Shaul. Em Ishaiah, no capítulo 6, vai ter uma versão, se eu não me engano é a mensagem, assim, a versão a mensagem, que vai mostrar a conversão do profeta, que é semelhante à do apóstolo. Sempre foi o mesmo caminho, a mesma mensagem e a mesma lei para todos. Quem via guiando os profetas, o soberano da criação? Quem é que guia os apóstolos, o soberano da criação? A lei do Criador. Então ele falando aqui, ó. Contudo recebi benevolência, continuando, porque agia por ignorância e incredulidade. Ou seja, ele não tinha o conhecimento da lei do Criador. Estava no engano do sistema da Babilônia. Capítulo 14. O Criador fez a sua majestade transbordar e me encheu da emuná e do amor que vem através de Yahshua, o Mashiach. Esta afirmação é digna, ou esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. E Yahshua veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos. O pecado, eu já falei, é a transgressão da lei, o qual ele, por não conhecer, como ele menciona aqui, transgredia, blasfemava contra a lei do Criador, reforçando, mostrando que o pecado é a transgressão da lei. Vamos aqui para 1 Yohanan, capítulo 3, versículo 4, você conheceu como João. Aqui diz: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Aí continua: de fato, o pecado é a transgressão da lei. E o que é a lei? O nome do Todo-Poderoso, que está contido no nome do soberano da criação. Então vamos aqui agora para Atos capítulo 9, que aqui também vai falar a respeito da conversão do apóstolo. E quem é que converte o apóstolo? A lei do Criador, o soberano da criação, que aparece para ele e diz: aqui é Yahshua, a quem tu persegue, e converte-lo. Vai mostrar nessa passagem. Nós estamos aqui para Atos capítulo 9, versículo 15 e 16. Aqui o mestre está exortando Ananiel, que ele é quem vai falar com o apóstolo Shaul. Aí diz: porém o mestre ordenou a Ananiel: vai, pois ele, no caso Shaul, é para mim um vaso escolhido, a fim de levar o meu nome diante de gentios e seus reis, e perante o povo de Jacó, você conheceu como Jacó. Ele é o vaso escolhido para levar o meu nome, a minha lei. Aí no versículo 16 ele vai dizer: revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. A lei, o nome dele é a lei, que foi rejeitada neste mundo.
Então, está cada vez mais claro o que é a lei do Criador? É o nome dele que está contido no soberano da criação. O Jesus aqui cai fora. O Jesus eu já mostrei que ele é um falso profeta. Nele não está contido o nome do Criador. Ele é um ídolo abominável colocado pelo império da iniquidade, Roma. Nessa passagem de Romanos capítulo 7, o caldo engrossa, como dito, é alimento sólido. A verdade é a libertação. E aqui diz, Romanos capítulo 7, versículo 9 ao 12. Antes eu vivia sem lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu, e fui ferido de morte. E descobri que o mandamento que era para a vida transformou-se em morte para mim. Porquanto o pecado, valendo-se do mandamento, iludiu-me, e por meio dele me matou. De maneira que a lei é pura, e o mandamento puro, correto e bom. O mandamento está com relação à lei, que é o primeiro mandamento, amar a lei do Criador sobre todas as coisas. Agora aqui a questão, para quem acha que isso aqui é a vida. Na verdade isso aqui é a morte, porque a morte do ser humano, o ser humano é ceifado lá no Éden. Eu já mostrei em outras pregações, pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Está lá em Gênesis no capítulo 2 e no capítulo 3. Que o estrago foi tão grande que ele é o cordeiro, o mestre é o cordeiro sacrificado desde a fundação do mundo, porque o ser humano foi ceifado lá no Éden. E este mundo ele é tão tenebroso, ele é tão ilusório e tenebroso, que o que se fala dele com relação a conforto e bem-estar, ao dinheiro, na verdade se trata de controle. O que se fala de liberdade nele, na verdade é prisão. E o que se fala de vida nele, na verdade é a morte, o qual o ser humano para aqui, porque nele ele é o mundo dos mortos. Então, como é a lei da criação que esclarece tudo, aqui a lei esclareceu ao apóstolo o que tinha acontecido, como foi esclarecido também a Noé, a Abraão, a Moisés, a Moxa. Por isso que Noé vai condenar este mundo, que é o mundo dos mortos, está lá em Hebreus no capítulo 11, versículo 7. No versículo 24 ao 26, você vai ver também lá que Moxa largou tudo. Largou o império egípcio, qual ele é herdeiro, para seguir a árvore da vida. Porque não se tratava, isso aqui não se tratava de vida, mas sim de morte. O ser humano é ceifado no Éden. E aqui vai deixar mais claro, em Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 4. E aqui diz: portanto, visto que foste ressuscitado com Yahshua, ou revivido em Yahshua, buscai o conhecimento do alto, onde Yahshua está assentado à direita de Yahweh, que é o Criador. Pensai nos objetivos do alto, e não nas coisas terrenas, pois morrestes. Foi esclarecido que ele foi morto no Éden. E a vossa vida está escondida com Yahshua em Yahweh. Quando Yahshua, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestareis com ele em majestade. Então, para quem acha que isso aqui é a vida, isso aqui é a morte, que a serpente injetou o seu veneno e devastou o ser humano lá no Éden, a sua genética mortal, e matou o ser humano. Quando sai daqui, que é o que é chamado de morte, na verdade não é a morte. Para o povo do Criador é o descanso. Para o ímpio já é condenação. E para aqueles que estão com o coração endurecido, ainda vão para as trevas exteriores. Um lugar mais duro do que isso aqui, para que os seus corações sejam amolecidos. Aí é onde o mestre vai dizer: e não sairá de lá até que pague o último centavo. A verdade ela só é esclarecida mediante a lei do Criador, mediante Yahshua, o nome do soberano da criação, a árvore da vida. E deixa eu reforçar aqui, porque tem muitos que têm medo da palavra Apocalipse. Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação. É onde toda a verdade que estava oculta tem que vir à tona. E assim o mestre se manifeste. Porque ele não se manifesta em cima da mentira. Jamais. E daí ele se manifestando, ele vai purificar, libertar, purificar, restaurar o seu povo para conduzir ao seu reino e a sua verdadeira vida. Aí para finalizar a pregação, vou ressaltar que aqui ele estava falando dos fariseus, o clero religioso, os falsos mestres. E o povo dele já descansou deste mundo, estão com ele no seu reino, na verdadeira vida. Especialmente aqueles que percorreram o caminho da Emuná, o caminho da lei, que deram testemunho
da lei.